sirvo, se eu não conheço bem o Deus que eu sirvo, eu corro um sério risco, João, de estar servindo um Deus que não é o Deus da Bíblia. Você entende? É tipo assim, ó. É tipo assim, mas como assim? Se você, até o ponto onde Deus se deixou ser conhecido, você tocou num ponto interessante, que é a questão da palavra no hebraico, ela é muito mais profunda do que aqui no Ocidente, aqui no português nosso aqui. Porque conhecer para nós é uma coisa muito impessoal, às vezes, visual e tal, de ver, mas no sentido, na língua hebraica, conhecer é intimidade. Sim. É você conhecer intelectualmente, dentro do que Deus se revelou para nós. Nós não temos a capacidade de conhecê-lo na sua totalidade, jamais nós teremos essa capacidade, mas nós temos a capacidade de, dentro daquilo que ele se revelou a nós, que era necessário, nós conhecermos ele intelectualmente. Então, é obrigação minha, é obrigação nossa, lermos as Escrituras, buscarmos bons livros, bons autores e procurarmos conhecermos a Deus o mais profundo que nós pudermos, mas, além disso, nós precisamos conhecer a Deus no sentido experiencial. E, para eu conhecer Deus no sentido experiencial, é importante que eu também tenha em mente quem é Deus, o Deus que eu estou servindo, quem é realmente esse Deus. Na minha mente, eu preciso ter um conceito bem elaborado de quem é o Deus que eu sirvo. Como eu falei aqui da Trindade e tudo, eu tenho que ter um conceito elaborado na minha mente. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar a palavra de Deus, de modo que haja de maneira racional na minha mente um conhecimento de Deus. Senão, eu posso ter uma ideia de Deus na minha cabeça que não é o Deus da Bíblia. Eu acabei de citar o exemplo do dualismo. Talvez eu estou servindo a Deus pensando que Deus está em pé de igualdade com Satanás. Eu não estou servindo o Deus da Bíblia. Eu estou servindo um pseudo-Deus, porque esse não é o Deus que a Bíblia me mostra. O Deus que a Bíblia me mostra é um Deus soberano, que Satanás está sujeito a ele ao ponto de ter que pedir autorização para tocar na vida de Jó, que, como você citou aí, Agostinho, e tem também, se eu não me engano, se não me falha a memória, Lutero falou, Satanás, o diabo é o diabo de Deus, o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Então, assim, quando nós entendemos isso, nós então passamos a servir realmente o Deus da Bíblia. Se eu fico servindo a Deus só de ver o que os outros falam e eu tenho uma ideia de quem seja Deus, eu corro um sério risco de estar servindo um Deus que não é o Deus da Bíblia. E fazer de Deus, do Deus bíblico, pela minha falta de compreensão, um ídolo. Né? O que acontece muito. Né? Cria-se um ídolo segundo a sua imagem e semelhança. Isso. Né? E não a imagem de Deus. Isso. Eu imagino algo e dentro do que eu imagino eu crio o meu Deus. Eu crio o meu Deus. E aí a gente entra em muitas questões sérias com relação a isso. Por exemplo, um exemplo só. Muitas pessoas, outro dia um amigo veio conversar comigo que está tendo um problema sério em casa porque a filha dele não acredita que Deus traga juízo. Deus é só amor. Uhum. Deus é amor e Deus não traz juízo mais. Isso foi coisa do Antigo Testamento. Essa pessoa está com um conceito errado de Deus. Ela criou um Deus no coração dela que não é o Deus da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas ela também diz que Deus é juízo. Então, eu preciso ter ideia do todo. Porque senão, por exemplo, por que essa pessoa quer crer que Deus é só amor? E a própria pessoa me disse, o rapaz que conversou comigo, ela quer crer sim porque ela faz coisas que não agradam a Deus, e ela não quer ter em mente a ideia de que Deus é juízo, e que Deus vai trazer um juízo sobre ela pelo que ela está fazendo. Ou seja, ela não está adorando o Deus da Bíblia. Ela está adorando um Deus que ela criou no coração dela. Ela criou o Deus amor. Isso, né? Que é amor, que não vai julgá-la pelas coisas erradas que ela faz. Olha para você ver o perigo disso. Essa pessoa está servindo a Deus? Não. Ela criou um ídolo no seu coração, ela criou um Exato. Deus que satisfaz os desejos dela. Quando a Bíblia fala que eu preciso me adaptar ao Deus que eu sirvo e não Deus ser adaptado às minhas vontades. Mas quando eu não conheço Deus realmente, a tendência que eu tenho é criar uma imagem de Deus que vai se adaptar àquilo que eu quero. Então é muito importante eu olhar para a palavra, é importante eu me despir de todo qualquer preconceito que eu tenha de Deus e buscar conhecê-lo profundamente. E a partir do momento que eu vou conhecendo a Deus, a minha vida vai se encaixando aquilo que é o desejo e a vontade de Deus.